Senhoras, senhores, companheiros, trabalhadores da casa de Glacos, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta nessa casa, que tem acolhido a todos nós com tanto carinho, nos oferecendo uma oportunidade de participarmos de uma festa espiritual. Um encontro como esse é raro nos depararmos com um convite tão especial nos dias atuais. E que então possamos fazer desse momento um instante perene, quem sabe eterno. Porque podemos fazer de um grão de mostarda um trampolim para ampliar a consciência e, naturalmente, trazer consigo o desenvolvimento das nossas virtudes. A tarefa da noite mexe com todos nós, porque falar do convertido de Damasco é de uma responsabilidade ímpar. Não só pelo compromisso de trazer a história, sem conspurcá-la, sem adereços pessoais, mas também, na afirmativa de Emmanuel, Paulo é o agricultor divino. Ele tem o papel, portanto, de nos ajudar com a sua mensagem, a partir da sua experiência, de sorte que possamos cuidar do nosso mundo interior. Na introdução da obra, nós vamos nos deparar com Emmanuel dizendo que é impossível falar de Paulo sem falar de Estevão. E essa é uma novidade que o Espiritismo oferece. A relação dos dois. E de uma outra figura que o Espírito Emmanuel traz das tradições do mundo espiritual e revela para nós. A figura de Abigail, a alma querida de Paulo. Nós não vamos encontrar esses relatos na história da humanidade a partir do livro Atos dos Apóstolos. Por que o Emmanuel fala sobre isso? Porque ele mesmo explica que nós vivemos sob a égide de uma lei chamada colaboração universal e mútua. Ninguém evolui sozinho. Nós temos os desafios pessoais, mas na verdade somos convidados a integrar no todo. Hermes Trismegisto, no Antigo Egito, traz um fundamento da chamada prisca teologia. Foi lá que tudo começou. E o pensamento foi se desdobrando nas interpretações, formando as tradições antigas. Mas, para ficarmos com Hermes, ele define que o universo é um todo mental. Tudo no universo é mente. A partir do absoluto que é Deus, o Criador de todas as coisas. E nós nos movimentamos também nessa realidade mental. Tudo parte da nossa mente. E quando manifestada no mundo objetivo, se transforma na dualidade, na circunstância, nas possibilidades, que vão nos convidar para caminhar no contexto da perfeição. Esse é o objetivo. Pesquisem a questão 1009 de O Livro dos Espíritos, que o próprio Espírito Paulo de Tarso dá a senha de todo o processo evolutivo. Posso trazer essa senha? Ele diz assim, textualmente:
gravitar em torno da unidade divina, eis o objetivo da humanidade. Para isso, são necessárias 3 coisas, a saber, justiça, amor e ciência. 3 coisas lhes são opostas: a ignorância, o ódio e a injustiça. Se vocês, nós, pararmos a nossa evolução para estudar só esta equação, nós vamos entender muito mais do que efetivamente temos que fazer aqui. E eu não vou esquadrinhar essa equação porque o tempo não me permite. Mas alguém pode aqui perguntar: o que é a unidade divina? Aí nós vamos abrir o livro A Gênese, segundo Milagres e Predições segundo o Espiritismo, tradução da 4ª edição, vai a dica, que está sendo lançada agora, porque a Gênese que a gente lida com ela é um livro que está todo fraturado, cheio de erros. 150 anos os espíritas não sabiam e agora ficaram sabendo. Mas eu vou continuar. Kardec diz assim, lá no item 32, se não estiver errado, do 1º capítulo, que unidade divina é a perfeição. Eis o que é a unidade divina. Então nós vamos gravitar, perambular, ajustar, sempre em busca da perfeição. Que nós podemos traduzir numa linguagem religiosa falando que é Deus. Que na verdade Deus está em toda parte. Mas eu não vou entrar no mérito. Todas as vezes que no nosso caminhar nós operacionalizarmos com injustiça, com ódio e com ignorância, nós vamos criar, na verdade, um circuito desarmônico. Aí que tudo complica. Surge o sofrimento, doença, inanição, conflito. E por que você pode criar um problema nesse movimento? Porque nós ainda não compreendemos. Sem compreender, nada é possível. Tem um versículo no Evangelho muito esvaziado nos dias atuais, inclusive pelos religiosos, quando dizem assim, quer passar uma ideia, fala assim, Jesus diz, capítulo 8º, Evangelho de João, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Esse versículo, como ele foi empobrecido? Porque a gente quer passar uma ideia e usa o versículo. O que é a verdade? Verdade é o antônimo de mentira? Não. Existem 2 tipos de verdade no mundo. Verdade absoluta e a verdade relativa. Se vocês quiserem pesquisar, Revista Espírita, 1863, tem uma bela página do Espírito Pascal. A verdade absoluta está em Deus. Ela não muda. E para nós que desconhecemos, a verdade absoluta é a que deveria ser. E a gente, quanto mais procura, mais ela distante está. Então nós temos que lidar com a verdade relativa, que tem a ver com percepção, que tem a ver com compreensão. E a minha verdade é diferente da sua. Por quê? Porque nós estamos em estágios diferentes da vida. Por isso é que existe a luz. Qual que é a função da luz? Eu estou dialogando com você sob o ponto de vista filosófico. Mas estou tentando ser prático para a gente chegar aqui onde que nós precisamos. Em filosofia, o papel da luz é ser intermediário. Quer um exemplo? Não adianta você ter belos olhos,
função perceptiva plena, funcional. Você tem uma bela paisagem, por exemplo, o mar, uma praia, pôr do sol. Daqui a pouco o sol esconde. Não adianta nada você ter uma função perfeita, uma paisagem maravilhosa, se não tem luz. Tu não vai ver a paisagem. Para colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, ou aqueles que me seguem, não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Vou estratificar, rápido. Qual que é o papel de Jesus na sua vida? O amigo disse aqui no estudo. Censor, médico, advogado, qualquer adjetivação, qualquer título, qualquer posição que você escolher para ele, ele se ajusta e ele vai te atender. Mas a função principal dele não é essa. A função dele é ser luz, intermediação para que você veja a verdade. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Único título que ele chamou para si, mestre. Então eu quero dizer para vocês que nós estamos na casa espírita, talvez com N ideias do que represente a casa espírita. Vai uma dica. A casa espírita, função principal, cláusula pétrea de todo centro espírita bem orientado: ser escola da alma. Mas ela não é hospital? Também. Mas o hospital é um departamento que não tem a importância da escola. Porque não adianta eu curar e o indivíduo ficar doente de novo. Então, esse hospital, ele tem que trabalhar em sintonia com a organização pedagógica. Aí eu vou dar uma dica para vocês histórica. Antes de Kardec codificar a doutrina espírita, Kardec estudou por 35 anos uma ciência intitulada magnetismo animal. Franz Anton Mesmer. O pessoal usa esses recursos aqui dentro, o chamado passe magnético. Kardec diz assim, que é uma ciência irmã do espiritismo, e que não pode se falar de espiritismo sem falar do magnetismo animal, como não dá para falar do magnetismo animal sem falar do espiritismo. Portanto, podemos até concluir que Kardec quer dizer que as duas caminham junto, para não dizer que são uma só. E que tem muito a ver com a homeopatia, por exemplo, que tem seus princípios. Muito irmãos, muito consorciados, mas todas essas matérias dizendo: tu é luz, tu é espírito, brilha a vossa luz, andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não seja treva. Porque quando nós, por ineficiência, por incompreensão, por rebeldia, por orgulho, por egoísmo, que são deformações, que são imperfeições, que são desenvolvidas por nós, operando, permitindo que a persona nos desvie do objetivo básico da vida, nós vamos tropeçar. E como diz Paulo, tropeçam para cair? Não. Tropeçam porque estão andando. Porque ninguém quer cair. Ninguém age para errar. Então todas as intenções são justas. E elas brotam da intimidade do ser. Elas são puras. Porque você é puro.
Você é um espírito puro. A sua essência é imaculada, ela não se corrompe. Fora isso, é papo de religioso que não compreende. E que imputa pecado, culpa, peso. O indivíduo fica assim. Ele sai da reunião pior do que entrou. Tem uma história de reforma íntima que dá medo, até para cadáver. Não. Se você for avaliar um primitivo, ele não é egoísta. O primata não é orgulhoso. Jean-Jacques Rousseau, iluminista, tem uma teoria espetacular. Nós nos corrompemos em sociedade. O que é o egoísmo? Instinto de conservação acionado, repetido, viciando, o indivíduo trava. Ele se torna egoísta. Ou ele se expressa em egoísmo. O que ele vai ter que fazer depois? O egoísmo vai criar uma dificuldade, ele vai se dissociar, ele descompensa, ele deixa de manifestar a essência, fica doente, cai, sofre, culpa, medo, dor. Ele vai precisar de se levantar, de soerguer. Porque a essência de cada um é divina. Você reencarnou. Questão 132 de O Livro dos Espíritos. Deus impõe. Nossa, essa palavra nos dias de hoje, complexa. Mas nós precisamos de entender. Deus vos impõe a encarnação com o fim de vos fazer progredir. Ele mandou, você desce. Não é isso. Força que aglutina, força que atrai, mecanismos que impulsionam a evolução. A ideia de impor é no sentido das forças atrativas que vão nos impelindo, mas não tem nada de pessoal nisso. A flor, quando busca o nutriente na luz ou no solo, ela está projetando-se a partir de uma força interior. Ela está cumprindo o papel dela na obra da criação. A flor é generosa. Olha para uma flor, quando ela está aberta. Que beleza. Ela está sendo feliz daquele jeito. O animal, quando está se movimentando, ele está operacionalizando instintivamente para dar o recado a que ele veio. O homem também deveria ser assim. O problema é que o único animal que tropeça várias vezes no mesmo obstáculo é o ser humano. O animal não. Ele aprende com a queda. Por que o homem não? Porque não estamos atentos, observando o que viemos fazer e o que a vida nos oferece como um mecanismo para que a gente aprenda. E o que tampa a sua visão é a ilusão. A ilusão enceguece. Em espiritismo, nós mesmos nos enganamos com conceitos interpretados equivocadamente. E isso que nos convida nessa noite para nos preparar para um novo tempo que se abre. Inclusive o espiritismo velho, das franjas, das sotainas dos religiosos, estão perdendo força. Porque o espiritismo é uma filosofia que, como qualquer filosofia, é uma ciência natural, que está nos convidando para um mergulho interior, para superarmos medo, culpa, compreender que nós não podemos viver na Terra apenas impulsionados pelo desejo ou pelo prazer, estabelecer as nossas metas apoiados no instinto de conservação ou de procriação, perpetuação da espécie, e no contexto social, o que nos abrilhanta é o esmalte do materialismo.
ou a purpurina do utilitarismo. Uma gaiola de ilusão, que está nos impedindo de promover essa gravitação em torno da perfeição. E aonde está essa perfeição? Alguém pergunta. Dentro de ti. Não lá fora. Aposto que grande parte veio ao centro espírita procurar Deus aqui. Não precisa de balançar a cabeça confirmando ou negando. Mas eu aposto as minhas fichas que muitos vieram aqui procurar Deus. Porque a gente não percebe que Ele está dentro da gente. Então nós nos movimentamos em busca do que nunca vamos encontrar. Porque eu estou fechando os meus olhos, a minha percepção para a grandeza de Deus que está em todas as partes. Mas a principal é dentro, não é fora. Sabe por que a gente não vê? Porque esse óculos escuro, que nos impede de ver a luz, ele é mantido pela nossa vontade ainda, que nos vincula ao poder efêmero, ao prazer exacerbado, à ganância de dominar, à vaidade que nos coloca na galeria daqueles que vão se decepcionar amanhã. Você não reencarnou para isso. Você aprendeu isso com os homens. E aí, nos movimentamos cheios de conflito. E a coordenação me pediu para falar da conversão de Paulo. Não contei nada da história até agora. Ou contei? Porque o que aconteceu com Paulo? Algo diferente do que acontece com cada um de nós? Não. Alguém pode falar assim, mas ele é mais importante do que a sua realidade? Não. Porque para Deus não existe diferença entre os filhos. Ah, mas ele é um espírito mais evoluído, tinha uma missão mais... Nós não estamos discutindo a missão dele. O que Glacos me pede para fazer aqui hoje é dizer sobre a sua missão. Paulo ficou conhecido como campeão da divulgação do Evangelho, não fora? Aliás, ele era um atleta. Eu tinha muita vontade de falar do livro Paulo Estevão, mas eu acho que não vai dar tempo. É a obra astro da psicografia de Chico Xavier, que foi coordenada pelo próprio Paulo, no mundo espiritual, junto com Estevão. Emmanuel foi só o intermediário, mas o nome, quem assina o livro é Emmanuel. Se você chegar para o Emmanuel e falar assim, que livro espetacular, foi o Paulo. Se você chegar no Paulo, que livro maravilhoso, foi Jesus. Se você chegar em Jesus, o que ele vai te dizer? É o Pai que está no céu. Então, por que o glamour das vaidades? Então, nesse contexto, eu quero te dizer que o missionário dessa noite não é o Paulo, é você. Só que o Paulo vivia conflitos, como nós outros. Paulo sofria. A história humana não relata. Emmanuel conta. Na minha edição, lá na página 208, Paulo recebe autorização para ir a Damasco. Fazer o quê? Aliás, não era Paulo. Saul. Ou Saulo, como que? Saulo de Tarso. O doutor. O religioso. O homem poderoso do Sinédrio. Desde pequeno foi preparado por tradição familiar para ser o líder do povo judeu. Inteligente,
hábil com as palavras, cidadão romano, estudou na melhor escola de Corinto, endinheirado, dizem as más línguas que ele era um pão. Nossa, que coisa antiga! As mulheres, isso dá até novela, Netflix, porque novela mais a gente não assiste essas televisões corrompidas nossas, não é verdade? Então hoje você parte para outros segmentos, porque o segmento da mídia é para manipular o povo e continuar fomentando uma dita cultura brasileira, que é contra a cultura, chulo, criminoso, o que destrói família, o que corrompe o caráter, não é cultura. E nós temos que aprender a apertar o botão do stop. Ele vai para Damasco com a autorização de perseguir cristãos. E a história vai relatar para nós um fenômeno importante para se entender. Ele não era bonito, como eu contei? Privilegiado, tinha poder. Como que nós flutuamos na sociedade? Utilitaristas que somos. Qual a menina de boa família, daquela época, que não queria casar com aquele gatão? Imagine os ternos que ele usava. As bigas, devia ser BMW para cima, Ferrari. Ele era o top, ele era o cara. Nunca perdeu um debate religioso. Ele era um intelectual, conhecedor das letras, formação grega, conhecia a Torá, mas era um homem que estava engaiolado na ilusão. Ele falava de Deus, mas o Deus dos homens, e não da essência divina que eu estou tentando conversar com vocês desde o início. Essência que precisa de ser descoberta, percebida, dialogar com ela. A sua mente e a minha é tagarela. A gente escuta tantas coisas, mas não escuta a essência. Que em Espiritismo, por exemplo, a gente dá o nome de lei divina. Consciência, questão 621. A gente lida com o Espiritismo, com as informações, com os dados, com as perguntas. Não para ficar com a linguagem de magistrados, porque tem hora que é muito chato também. Com todo respeito à crítica. Mas a minha crítica, ela é no sentido da gente não ficar preso na letra. Nós temos responsabilidade da fonte. Dialogávamos isso antes da reunião, não foi? Quando eu cito, eu tenho obrigação de falar onde está a minha citação. Eu posso até chegar aqui e dizer, gente, eu estou em dúvida. Eu não sei se é a questão 700, se é a questão... Está no Livro dos Espíritos. Porque isso é natural, eu faço palestra todo dia. Haja memória. Mas eu tenho que ter a dignidade de falar, estou em dúvida. Qual que é o problema? Não sei a fonte. A ideia é essa, pesquisem. Agora, por exemplo, dar uma fonte sem ter certeza é brincar com a inteligência das pessoas, é ser desonesto. Então eu, quando estou fazendo um estudo espírita, eu tenho que ter, sim, a minha referência. Porque o espiritismo não pode ser a moda da casa, como vocês vão encontrar na internet. Tudo dito espiritismo, mas é tudo que não tem a ver com o espiritismo, leva o dístico. Então, voltando, Paulo falava em nome de Deus, discutia com os religiosos, mas estava em franca decadência, conflitos de todas as ordens, principalmente quando ele se deparou com o cristianismo, que ele foi assistir uma pregação de um sujeito qualquer do povo, entre outras palavras, um pobretão, um Zé Ninguém, na casa do caminho, que era o núcleo que se reuniam os discípulos do carpinteiro, um tal de Jesus de Nazaré,
que finalmente tinham conseguido crucificar, mas essa turma arrogante insistia em continuar dando trabalho. E o que é pior, depois de crucificado, a mensagem desse tal Nazareno espalhou. Porque antes eles conseguiam dominar homens, mas como que você sutura uma ideia de um sangramento que você não tem como ver? O corpo, a imagem que propaga. E estes cristãos eram os propagandistas. Paulo, ou Saulo, vai na casa do caminho, porque um tal de Estevão, ele era a figura mais notabilizada entre o povo em Jerusalém. E ele foi lá, junto com o seu amigo Sadoc. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Narra o Espírito Emmanuel. E vocês, esse é um livro que nós reputamos como um manual de cristão, de cristianismo. E não é livro para espírita, tá bom? Pode dar de presente. Não tem problema. Porque a ideia aqui é uma ideia de cristianismo, de espiritualismo, tá bom? Mas é um livro da minha vida. Como a codificação espírita também o é. Esse livro se destaca sobre todos os livros psicografados pelo Chico. E essa opinião é dele. Se não concordam, hashtag Chico Xavier, plano espiritual, manda mensagem e por aí vocês vão dialogar com ele. Mas voltando, ele assiste a pregação de Estevão e Emmanuel narra que o Cristo, Jesus, estava em espírito presente naquele dia e todo o ambiente foi magnetizado pela espiritualidade superior. E aquele homem que não estava acostumado a perder debates, ficou como estuporado. Ele ficou sedado, ele não tinha o que fazer, ele estava amarrado na cadeira, diante de uma autoridade que ele nunca tinha se deparado na terra. Entre os melhores doutores do templo, era um homem simples que falava com amor. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo depois de Jesus. Conheçam a história. A luz propagada, irradiada por Estevão, quando ela é assim, espargida no mundo com amor, ela é capaz de penetrar nas camadas mais profundas dos seres. E essa luz do Estevão tocou a luz do ser Paulo. Aquela luz que estava abafada pela tagarelice das informações, da prepotência, da arrogância, daquele que se julgava representante de Deus na terra. Quando o indivíduo se julga representante, já começou a morte dele. Porque, diga-se de passagem, qual de nós pode se dizer representante de Deus, se a gente não consegue representar nem a si mesmo? Se a gente não consegue fazer a própria luz irradiar sem conflito? É diferente quando você sente a beleza da vida e quer comungar com ela. É um ato sagrado. E sabe o que é o sagrado? A palavra sagrada, ela é pronunciada, repetida como muitas na nossa língua portuguesa e a gente nem sabe o que está falando. Palavras esvaziadas, como amor, como verdade, como sabedoria. As palavras, elas são símbolos, elas trazem em si uma notícia. Elas precisam de ser estratificadas, sentidas. Sagrado, quem gosta de anotar? Sagrado é uma função que dá sentido. Função que dá sentido. Então sua vida é sagrada, porque sua vida em si oferece uma função que dá sentido à sua existência. Já parastes para pensar nisso? Aliás, deveríamos fazer isso toda hora.
procurar o significado de cada coisa. Um gato que arranhar a tua face, sem querer ser místico, mas ao invés de você brigar com um gato ou falar que você está azarado, já paraste para pensar que o rosto representa a nossa identidade? E que se o gato arranhou o seu rosto, na verdade é a sua identidade que está sendo arranhada? E ninguém na sociedade pode arranhar a sua imagem a não ser você mesmo? Quem sabe o gato está dizendo que nós estamos arranhando a nossa identidade espiritual. Isso é uma maneira de você sacralizar a vida. Procurar entender os sinais. O que tu viestes fazer aqui hoje? Dor de cabeça, vazio, medo, perda de ente querido, dificuldade financeira, uma doença que foi descoberta. Nós temos N motivos para ter vindo aqui. Mas se eu sair desta casa essa noite com uma ideia de que eu vim aqui, na verdade, para refletir sobre o sentido da vida, e sair daqui cheio de dúvida, a reunião atingiu o objetivo. Porque, aliás, reunião espírita não é para tirar dúvida, é para pôr dúvida. Porque o filósofo, que a gente fala no cristianismo de discípulo de um mestre só, que é o Cristo, filosofia é amor à verdade, é amor à sabedoria. Quando você indaga, você está se colocando na escola de um filósofo, a definir que nós precisamos de estudar o tempo todo tudo que está acontecendo, e quanto mais você descobrir, mais a sua vida vai passar a ter sentido. E naturalmente você vai encontrar estímulo para permanecer na lida, jamais desistir, desesperar ou se rebelar. Mesmo que a dor te vergaste, mesmo que tu percas o bem mais precioso, seja o seu companheiro, a sua amiga, sua mãe, seu filho, porque bem que eu me refiro é o bem legítimo de amar. É a circunstância que favorece para que a gente possa sacralizar a vida. A relação sacraliza a vida. Porque nós viemos para a Terra para cumprir uma missão. Qual missão? Ser humano. Nada mais do que isso. Eu falei que a planta se realiza sendo planta, o animal sendo animal. Por que o homem não se realiza sendo homem? Porque a gente escolhe, acredita num monte de coisa que não tem nada a ver com a nossa essência. Ser humano é trabalhar virtude, é discutir moral, é falar de sentimento, de amor. Paulo de Tarso, nesse episódio épico da história universal, e é uma tradição estudada não só pelos cristãos, Paulo é uma figura de destaque no meio judaico, no meio oriental, porque ele realmente foi um campeão de filosofia. Historicamente, Paulo caminhou 20 mil quilômetros a pé. 20 mil quilômetros a pé. O pessoal lá do meu centro espírita estava reclamando que o ar-condicionado estragou na reunião mediúnica. Eu olhei para ele e disse, você sabe que o Paulo caminhou 20 mil quilômetros, sendo que muitos desses milhares de quilômetros foi no deserto, e você está reclamando do ar-condicionado, meu caro? Se você reclama do ar-condicionado, eu não tenho dúvida que você deve estar reclamando de tudo que te acontece sob o ponto de vista da diversidade. Como que você pode se dizer espírita? Espírita não é santo, espírita é filósofo, espírita é aprendiz. E sabe o que caracteriza as grandes escolas das tradições antigas, como a escola platônica, pitagônica e etc.? É o comprometimento do discípulo em colocar em prática a filosofia. Ou seja, viver virtude, dinamizar virtude, ser ético, ser responsável com o que abraças,
Esse é um ato de devoção. Isso é ser fiel à sua própria crença, não é fiel a B, C, instituição. Não, ser fiel à sua crença, porque senão não tem sentido, amigão, vamos combinar. Paulo não estava sendo fiel. Como? Ele estava perseguindo cristãos para defender o judaísmo. Independente se era judaísmo, cristianismo, catolicismo, budismo, espiritismo, seja a denominação que for, todas as vezes que nos dissociarmos do implemento ou da realização no que remonta à voz divina que conversa conosco, o ser, a essência que brota dizendo: sede luz, sede perfeito, nós estaremos negando ao divino que está dentro da gente. Estevão, com o seu amor, com a sua capacidade, tocou de tal forma esse homem, que a princípio era um gigante, admirado, respeitado, que vendia uma imagem, mas no fundo ele estava escalpelado, ele estava destruído. E o que acontece na sequência? Vocês vão ter que ler o livro, eu não vou contar. Mas ele começa a perder, sem detalhe, ele começa a perder os valores, as pessoas, o domínio sobre si mesmo, ele começa a cair do cavalo socialmente, porque quando psicologicamente estamos em guerra, qualquer adversidade é capaz de nos trazer febre, disfunção, dificuldade, e assim aconteceu com ele. Por fim, ele vai perseguir os cristãos, porque não conseguiu vencê-los com a sua autoridade intelectual ou religiosa. Então ele vai empreender uma matança, morticínio, tortura, prisão, velhos, viúvas, crianças, pessoas indefesas, inocentes. Se fosse cristão, não tinha perdão. Até que ele vai atrás de um cristão conhecido na história, de nome Ananias. A história humana não conta o motivo, mas Emmanuel traz, por orientação de Paulo de Tarso, a informação. Porque a alma querida de Saulo de Tarso, Abigail, quando Saulo descobre que aquele cristão, um tal do Estevão, era irmão, o irmão que Abigail sonhava em encontrar, que na verdade de batismo ele se chamava Gesiel, ele define o rompimento do noivado com Abigail. Ele abre mão do bem mais precioso, a musa inspiradora da sua jornada. Ela, um espírito lúcido, de uma envergadura extraordinária, compreende a loucura do noivo. Mas, afastada, ela morava numa vivenda na casa de Zacarias, que foi um casal que acolheu essa menina, depois que perdeu o irmão e o pai. Nos últimos dias, ela entra em depressão, sofrimento por causa da perda do amado. Aparece um cristão peregrino, de nome Ananias, e vai cuidar dessa menina que estava tuberculosa. E nos seus últimos momentos de vida, ela se converte ao cristianismo. Saulo, arrependido, tenta resgatar o relacionamento. Quando ele se depara com a novidade, ela está moribunda, próxima para morrer. E nos últimos instantes ela chama o doutor de Tarso e diz para ele: eu sou cristã agora, e Jesus vai me acolher no reino dos céus.
tiro de misericórdia, como se fala por aí. Ela desencarna, ele toma ódio, porque Estevão desperta a luz interna, cria um conflito absurdo. E ele vai viver a perda de um ente querido. A dor que nos visita. Como uma manifestação bendita das hostes superiores que permitem que a gente colha o que semeou. Espíritos não engendram, não enviam problemas para nós, sob o ponto de vista superior. Eles simplesmente deixam que as coisas aconteçam, porque sabem que com dificuldade a gente valoriza mais as ações, os empreendimentos. Portanto, a dor, numa abordagem poética do filósofo Leon Denis, continuador de Allan Kardec, o movimento espírita fala tão pouco dele, né? A gente fala tanto dos xaropinhos que a gente compra por aí nas farmácias, nas livrarias, né? Esses livros que não acrescentam nada, e a gente não fala, por exemplo, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, um clássico. A gente não fala do livro Depois da Morte, No Invisível. São obras espetaculares que nos convidam para entender um pouco mais a maravilha que é a obra kardeciana. Pois bem, a dor é um aguilhão, a dor, buril, na expressão do Espírito Emmanuel, é um buril de luz. Dor, dor. Ou você vai pela dor, ou você vai caminhar pela lógica. Eu escutei que é pelo amor. Ideia apaixonada, romântica, que a gente respeita. Mas ou você vai pela dor, ou você vai pela descoberta do que é e do que não é. Ciência. Justiça e ciência é que estabelecem, é que agigantam o amor. Porque senão eu trato o amor como apenas mecanismo de sentimentalismo. Eu não estarei compreendendo, por exemplo, uma expressão encontrada no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Amai ao próximo como a si mesmo. Amor é uma chama sagrada. No animal é instinto, no homem é uma chama sagrada, que nós insistimos em apagar, mas não temos competência para isso, porque é sagrado. É uma chama, é uma função que dá sentido. Por mais obtuso, por mais rebelde, por mais materialista, ateu, agnóstico, um beijo de uma mãe, um olhar de uma filhinha querida, é capaz de desmontar legiões que insistem em brigar com a própria natureza. Legiões sustentadas pelo poder do orgulho e pelas armas do egoísmo. Só o amor é capaz. Portanto, amigos, Paulo estava no ápice destes conflitos. Ele quer vingar todos os seus dramas. Estevão, que ele mandou apedrejar. E que depois de apedrejado, Estevão diz para ele, em prece a Jesus, não impute a esse homem o pecado. Estevão que fala para a própria irmã, o algoz tinha praticamente definido a morte dele por apedrejamento. A irmã se aproxima, ela que sonhava há anos reencontrá-lo, julgava-o morto. Ele olha para ela e diz, minha irmã querida, e ela chorando, aí ele olha para o algoz, Saulo, e diz para ela, esse homem será um grande companheiro para você, porque ele defende Moisés com a própria vida. Imagine o dia que ele virá defender Jesus. Ou seja, não tem para ninguém, porque a chama sagrada vai expandir,
vai incendiar, e o fogo é o que transforma, não é a água, é o fogo. Por isso que João Batista batiza com a água. É a renovação sob o ponto de vista das concepções. Mas a mudança radical do Espírito se dá pelo fogo. E esse batismo é de Jesus, que representa o amor. O amor vai transformando a nossa vida sem que a gente perceba. Porque ele é silencioso, ele é sagrado, ele é sutil, ele é paciente, ele é bondoso, ele é generoso, ele alimenta, ele remedia, ele liberta. No meio do ápice do conflito, a caminho de Damasco para encontrar com Jesus, a luz do sol, a pino, ela é dissipada por uma luz maior, que é a do sol da imortalidade, o próprio Cristo. Ele, no meio do caminho, em conflito, e o Cristo vai o envolvendo, até chegar a um instante tão conhecido da história da humanidade, do cristianismo. Ele cai do cavalo e escuta uma voz que diz: Saulo, 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 por que me persegues? Por que brigas? Por que sofres? Aí ele, em lágrimas, porque o toque já vinha sendo estabelecido há muito tempo. Superficialmente vão dizer, Jesus apareceu para ele e tudo resolvido. Não é assim que funciona. Jesus está nos convidando gradativamente. Então os seus conflitos, as suas dores, as suas dificuldades, é o toque, para que chegue um momento você abra e pergunte, quem é o Senhor? Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Aí ele conclui dizendo, não recalcitres mais contra o aguilhão. Numa linguagem mineira, uai, para de brigar, para de sofrer, olha para dentro de você mesmo, tira a venda, limpa os olhos, coloca a luz no caminho, que você vai ver a vida sobre o outro ponto de vista. O que parece ser um fantasma, um obstáculo insuperável, de repente vira apenas uma porta que tem que se abrir, para que a gente possa realmente se converter, não sobre o ponto de vista religioso, mas se converter sobre o ponto de vista espiritual. Termino trazendo Sócrates. A época socrática. Em Delfos estava esculpido no templo. Conheça a ti mesmo. Domina a ti mesmo. Transforma a ti mesmo. E sob o ponto de vista do Evangelho, ama. Ama, 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 trabalha, perdoa e sirva. Espero que você volte para sua casa com muitas dúvidas, mas que o seu coração esteja em paz e que Paulo de Tarso possa te visitar para te trazer mais dúvidas, porque quanto mais dúvidas, mais compreenderemos que jamais podemos apagar a chama sagrada do saber. Ave Cristo.